No Rio de Janeiro, a Comissão Estadual da Verdade faz hoje o segundo dia de audiências sobre casos de desaparecimento durante o regime militar e também sobre a suposta colaboração entre ditaduras sul-americanas. Hoje foi ouvido o filho de um jornalista argentino que desapareceu no Brasil. O diretor de cinema, Andrés Haberger, prestou depoimento à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. O pai dele, Norberto Haberger, era argentino e desapareceu no Rio em 1978, depois de ser preso por agentes do governo em um hotel. Norberto era jornalista e lutava contra a ditadura na Argentina. O filho do jornalista diz que precisou viver no exílio com a mãe durante 8 anos por causa da repressão do regime militar. Ele disse que o desaparecimento do pai no Brasil é mais uma prova de que os governos ditatoriais da América do Sul trabalhavam em conjunto durante a chamada Operação Condor. El caso de mi padre, bueno, que él desaparece en Río de Janeiro en agosto de 1978, es una muestra de la existencia de la coordinación entre las dictaduras de América Latina, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Pelo menos outros 12 militantes da Argentina, do Chile e do Uruguai desapareceram no Rio de Janeiro durante a ditadura militar. Todos os casos estão sendo investigados pela Comissão Estadual da Verdade, que também apura denúncia de que corpos de presos foram transportados de outros países para o Brasil e queimados aqui. Ontem, a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro ouviu depoimentos sobre o assassinato de 4 militantes brasileiros durante a ditadura. Antônio Marcos Pinto de Oliveira, Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo e Lígia Maria Salgado Nóbrega foram mortos em 1972, quando estavam em uma casa no bairro de Quintino, zona norte do Rio. Os 3 jovens faziam parte do grupo Vanguarda Armada Revolucionária e combatiam o regime militar. De acordo com os documentos oficiais da época, eles morreram depois de uma troca de tiros com a polícia militar. 41 anos depois, a Comissão da Verdade do Rio investigou o caso e apresentou uma nova versão. Os 3 teriam sido torturados e executados por agentes militares. Yara é filha de uma das vítimas. Para ela, somente agora foi possível dar um ponto final nessa história. Não saber é muito pior do que saber. Como é que eu vou virar uma página se eu não li ela toda? Eu preciso lê-la, né? Então eu acho que a gente está lendo, está fazendo esse exercício agora de ler a página e virar, né? Vamos virar essa página. Para a irmã de outra vítima, o trabalho da Comissão da Verdade deixa uma lição para as novas gerações. Que nunca mais aconteça isso, que não tenha mais ditadura, não tenha mais tortura, que a gente possa, né, ter uma outra sociedade mais fraterna. Acho que isso daí eu quero muito deixar, né? Tomara, se eu conseguir pelo menos colaborar um pouquinho para isso, eu estou feliz. E a Comissão da Verdade do Rio também investiga outras denúncias graves, segundo as quais corpos de opositores da ditadura argentina teriam sido enviados para o Brasil para serem cremados sem deixar vestígios. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Maurício de Almeida. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Luciano. O presidente da Comissão Estadual da Verdade entregou agora há pouco para a cônsul da Argentina aqui no Rio de Janeiro um documento que comprova essa denúncia. Vou conversar agora com a Dida Mussi, que é presidente da Comissão Estadual da Verdade. Qual o conteúdo desse documento, presidente? Um relatório do Ministério da Aeronáutica, em que se mostra que a inteligência das forças de segurança da ditadura monitoravam militantes, inclusive militantes estrangeiros, que estavam aqui no país. Esse documento é um relatório do Ministério da Aeronáutica que monitorava, né, os montoneiros, organização da qual fazia parte o senhor Norberto Haberger, que desapareceu em território brasileiro. E alguns corpos também poderiam ter sido trazidos aqui para o território nacional? É possível. Agora, em relação a isso, não há ainda qualquer comprovação, mas isso será investigado também. E no depoimento dessa manhã do diretor de cinema, que teve o pai desaparecido, quais foram as principais colocações dele? Olha, primeiro mostra que essa é uma ferida que não cicatriza nunca, não é? Que não é a ferida da morte, é a ferida da ausência, do desaparecimento, de não ter onde depositar flores no túmulo, de não ter uma sepultura, de não poder se professar o luto. E o que o Andrés Haberger veio fazer aqui é exatamente isso, procurar mais informações aqui no Brasil acerca do que aconteceu com o pai dele, né? É muito triste para nós
brasileiros saber que o nosso país foi cenário de sequestros de cidadãos argentinos, cidadãos estrangeiros, né, para fins de sequestro, desaparecimento e morte, né? Então nós estamos investigando isso. Isso é uma comprovação concreta de que a Operação Condor funcionou e que as ditaduras aqui do Cone Sul agiam de forma integrada? A Operação Condor existiu, ela operava ativamente no continente latino-americano, operou aqui no Brasil, né, era um conluio entre as ditaduras do Cone Sul naquela época, e muitos militantes que combatiam as ditaduras de seus países desapareceram e morreram por conta das atividades da Operação Condor, né? Então nós temos que colaborar, inclusive, com a justiça desses países para esclarecer sequestros ocorridos em território brasileiro. Eu acredito que o trabalho da Comissão da Verdade ele é fundamental para trazer realmente essa verdade à tona e levar possíveis culpados à justiça. Sem sombra de dúvida, o maior objetivo dos trabalhos da Comissão da Verdade é aperfeiçoar a democracia brasileira. A democracia brasileira jamais estará aperfeiçoada enquanto esses episódios não estiverem esclarecidos, enquanto nós não soubermos onde estão os corpos dos cidadãos brasileiros desaparecidos, enquanto nós não soubermos quem fez e a mão de quem fez e cometeu essas barbaridades. Obrigado, presidente. Luciana.